além de ti. Eu não quero outro além de ti. Olá, povo lindo. Shalom, a paz de Jesus. Tudo bem? O nome é a sua paixão por Jesus. Para quem não me conhece, sou o evangelista Vitor Trindade. Tá? Eu quero falar aqui nesse vídeo, quero relatar, na verdade, né, sobre as manifestações de cura e milagres. Tentarei aqui falar de quando e onde começou essas manifestações. Já te peço que você deixe seu like e compartilhe, é muito importante para o canal, tá? Quando você deixa o seu like e compartilha, o YouTube está recomendando para as outras pessoas, tá bom? Quando e como isso tudo começou, né? Talvez que você não me conhece, hoje o ministério que Deus me deu, ele está movendo muito, né, no ministério de cura, né? Tem acontecido tantas curas e maravilhas, porque antes eu anotava, né, como no começo, como era algo assim, eu achava muito, o máximo, surpreendente, ou era tudo muito novo para mim, e eu anotava ou contava quantas curas aconteciam, sendo que isso já saiu do controle, né? Para a honra e glória de Jesus, isso já saiu do controle, e agora eu não sei quantas, né? Eu quero deixar um texto para você, para a nossa meditação aqui, a gente vai meditar nele, tá? Mateus capítulo 4, versículo 23, vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha só que texto interessante. Entendemos que o reino de Deus é isso aqui, né? Ele percorria na Galiléia ensinando, né? Nós fazemos isso, percorremos nas ruas ou nas igrejas, né? E onde o Espírito Santo nos chamar, né? Onde Deus nos levar, a gente vai lá, ensina, prega o evangelho, né, do reino. Só que acontece o seguinte, muitos não entenderam que a cura, olha, curando todas as enfermidades e as doenças, a cura e os milagres, ele acompanha, ele tem que acompanhar, né? E Jesus também disse, e esses sinais seguirão os que creem, né? Dentre esses sinais, não só expulsar demônios, mas está a cura, falar novas línguas, né? Mas tem a cura, né? Então, o que acontece? Poucos entenderam isso aqui, sobre a manifestação da cura, a manifestação do milagre. Até mesmo poderia falar aqui de, né, expulsar demônio, libertação, tem a área da libertação, mas não é o foco aqui desse vídeo. Eu quero relatar de onde tudo começou no ministério. Então, baseado nesse texto aqui, eu li esses textos de Jesus, né, o Evangelho, e eu percebi que onde Jesus passava, ele curava alguém, né, ele mudava, não só curava, mas mudava tudo, né, um grande avivalista, Jesus. Mas o que me chamou a atenção foi a cura. E eu via, né, os avivalistas hoje, muitos avivalistas, congresso de avivamento, né, e estavam lá pessoas de cadeira de roda, pessoas enfermas, o congresso estava lá. As pessoas entravam naquele lugar e saía da mesma forma, enfermo, saía da mesma forma, paralítico, entrava e saía da mesma forma, não enxergando. E eu passei a observar isso, começava a achar estranho. Bem, isso é estranho. E o tempo foi passando e eu fui batizado no Espírito Santo, né, no monte. Muitos já sabem essa história, através da imposição de mãos. E olha só, no mesmo dia, esse profeta que
eu recebi na imposição de mãos o fogo de Deus, revestimento de poder, ele tinha falado comigo. Aí, Vitor, né? Aí, mano, fala, mano, de dele. Aí, mano, você vai ser. Eu vejo aqui, né? O Senhor me fala que você tem um chamado pastoral e um ministério de cura na sua vida. Aí eu falava com ele: você tá doido, cara? Isso não é pra mim, não. O que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Que pastor o quê? Que cura o quê? Não entendia nada. E passou os dias, né? Nós temos amizade, né? Eu posso até citar o nome dele aí, Patrick Alberto, se ele estiver assistindo aí. E ele foi sempre falando, frisando isso aí. Lembra, Vitor, que eu te falei? Cura, ministério pastoral. Que nada, eu falava que nada. E passou alguns anos. Eu conheci o Espírito Santo, né? Como uma pessoa. Né? Eu conheci o Espírito Santo como uma pessoa. Conheci a realidade do Espírito Santo como uma pessoa. Eu passei a ficar apaixonado. A minha vida mudou. Só queria ficar com ele. Eu passei a ter coisas, a sentir coisas da manifestação da presença tão sólida que chega para assustar na época. E eu só queria isso. Eu não queria sair do quarto, eu só queria ficar no monte com ele. Só que nesse período aí que muitos se enganam, né? As pessoas pensam: a manifestação de uma cura vai acontecer, né? Essas coisas, esse nível de cura, milagres, esse nível de glória só vai vir se você se relacionar com o Espírito Santo. Você, se for uma pessoa íntima do Espírito Santo, buscar muito, essas coisas irão acontecer na sua vida. Em parte, está certo. Porque a base de tudo é o relacionamento com o Espírito Santo. Se não fosse o relacionamento com o Espírito Santo, essas curas não aconteceriam. Só que não é bem assim. Vamos lá, tentar entender. Quando eu me relacionava com ele, eu sentia até unção, né? Eu, sabe, sentia a unção, a glória de Deus, escutava a voz dele, tinha visões. Mas eu orava para as pessoas por cura e não acontecia nada. Nada. Aí eu falei: deixa isso para lá, só vou ministrar a unção. Eu passava a ministrar só o batismo com o Espírito Santo e a unção. E isso funcionava. Mas as curas não aconteciam. Por quê? Obrigado, Jesus, por tua presença. Vamos entender aqui o porquê. Porque eu não entendia, apesar de estar relacionado com ele, eu não entendia que para receber os dons espirituais era pela impartição, pela transferência de unção, né? Imposição de mãos, né? Nós recebemos de alguém. Isso é uma impartição, né? Chamamos assim, né? De Moisés aos 70 anciões, isso aconteceu no Velho Testamento. Elias e Eliseu, os discípulos, Jesus e os discípulos, né? Foi uma impartição ali, Jesus transferia. Os dons eram transferíveis dessa forma, pela doutrina da imposição de mãos. E eu não entendia isso. Só que quando eu passei a entender, o Espírito Santo que faz entender, né? O Espírito Santo que te ensina. O Espírito Santo ele passou a me levar fisicamente e em espírito também a pessoas, a ministros que carregavam um dom de cura. Né? Isso presencialmente e também em espírito. Diversas vezes o Espírito Santo me levava a pessoas, eu recebia impartições de dons, né, de unção, e também em espírito. O Espírito Santo me levava a alguns lugares em espírito, eu recebia, inclusive um deles, até do Benihim, né, foi em espírito. O Espírito Santo me levou em espírito lá nesse lugar, eu recebi. Então, aí eu entendi, eu recebi muitas impartições, né, tudo, para você entender, a base é o relacionamento com o Espírito Santo. Se você não se relacionar com ele, as outras coisas não irão acontecer. Mas também existem essas coisas, esses mínimos detalhes que passam desapercebido. Por que as curas não aconteciam antes?
Então eu entendi isso, que era pela imposição de mãos. Aí o Espírito Santo me levava aos lugares. Tá, aí eu recebi muitos dons. Tanto é que, desde o momento quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu passei a sentir fogo no meu corpo, assim, sabe? Algumas partes do corpo queimavam, ia chegar a arder. E isso foi crescendo. Quanto mais eu recebia impartição, mais esse fogo se espalhava no meu corpo. E eu achava que isso era unção. Isso não é unção. Sabe o que é? Eu descobri que isso não é unção. Isso são os dons de curar, os dons de maravilhas. Eles queimam no nosso corpo. Então, quando eu entendi isso, eu falei, poxa, eu tenho os dons de curar. E agora? Eu passei a orar pelas pessoas, querido. Depois de tudo isso, passei a orar pelas pessoas. Acontecia cura. As curas aconteciam, mas não aconteciam com frequência. Aconteciam uma vez ou outra, mesmo eu carregando os dons. Preste atenção. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para você entender, para tentar te esclarecer como que funcionam as coisas, né? Quando você entende como funciona, você desfruta do resultado, né? Então, eu orava pelas pessoas, as curas não aconteciam assim, né? Elas aconteciam uma vez ou outra. Aí eu ficava pensando, poxa, estranho. Aí isso ficou, sabe, me causando perturbações na mente. Eu ficava assim, pensativo. Aí me voltava para o Espírito Santo de novo, perguntava a ele o que acontecia, por que não acontecia. Aí então o Espírito Santo me levou a pessoas, né? Tanto é que ele é da minha cobertura hoje, né? O apóstolo Ronald. Mas já estudei não só com ele, mas com outros avivalistas que explicam sobre como manifestar os dons de cura e de milagres. Então, eu estudando, eu entendi que para manifestar o dom de cura, você tem que ter conhecimento. Lembra o texto que fala: acrescentai a fé, são os primeiros. A fé, a virtude, que é o poder, e a virtude, o conhecimento. Esses três elementos são muito importantes para você entender. A fé, a virtude e o conhecimento. A fé, o poder e o conhecimento. Você pode ter muito poder, você pode ter dons, mas se não tiver o conhecimento, não vai acontecer como acontece hoje. Pode acontecer uma aleatória, ali, uma vez aqui, uma vez lá, de vez em quando. Mas quando você entende como funciona, acontece toda hora. Então, eu aprendi como manifestar através, né, dos apóstolos, dos ministros, né, ensinando como manifestar. Daí então, querido, depois que eu aprendi como manifestar cada dom ali, de cura e milagres, principalmente, que é o foco desse vídeo, aí as curas começaram a acontecer toda vez que eu orava. Sempre, toda hora. Começou com curas de dores físicas, depois foi aumentando para desaparecer caroços, pernas e braços crescerem, né, cura de coluna e outros tipos, né, nódulo sumir. E isso foi acontecendo porque existem chaves no reino de Deus, né? Para cada operação existem chaves. Então, é mais ou menos aí. Isso aconteceu quando eu tive o conhecimento, tá? O conhecimento de como funciona. Eu estou preparando uma escola, Filhos em Chamas, e é justamente para te ensinar a operar nos dons do Espírito Santo, principalmente, em especial, os dons de curar e maravilhas. A escola ainda não está pronta, mas quando estiver pronta eu estarei anunciando aí. Mas já fiquem atentos, tá? Estarei anunciando e você vai operar toda hora, vai aprender a operar toda hora. Se você carrega os dons e tem um conhecimento, você opera toda hora. Em nome de Jesus. Esse vídeo foi útil para você? Se esse vídeo foi útil, comente aí, tá? Compartilhe. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Grande abraço.